O que fazer e para onde ir, ou para quem ir, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Amém? Aí, diante das circunstâncias da nossa vida, seja ela qual for, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela emocional, seja de qual ordem for, diante das circunstâncias das nossas vidas, vamos correr para quem? Vamos correr para onde? A não ser para os braços do Senhor, a não ser para a presença do Senhor. Amém? Acompanha comigo o texto de João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas pelo pão que comestes e vos saciastes. Olha aí, querido, Jesus vai para Cafarnaum, de madrugada ele vai para o barco com os discípulos, está em Cafarnaum agora. A multidão procura Jesus, onde os pães foram multiplicados, não achou Jesus ali, não encontrou os discípulos ali. O que eles fizeram? Tomaram barcos e foram para Cafarnaum. Quando chegaram em Cafarnaum, encontraram Jesus, e o texto que eu li para vocês é o diálogo com as pessoas daquela multidão, que comeram o pão multiplicado, conversando com Jesus agora lá, diante da sinagoga em Cafarnaum. E Jesus disse em tom bem solene para eles, no verso 26, Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas pelo pão que comestes e vos saciastes. Irmão, essas pessoas não estavam buscando Jesus pelo propósito genuíno, eles estavam buscando Jesus por aquilo que ele podia oferecer, por aquilo que ele podia oferecer. Peraí, Jesus multiplicou pão e peixe, significa que se eu ficar com ele, sempre vai ter comida, sempre vai ter bebida. Aí Jesus vai pegar essas pessoas aqui, irmão. Como que Deus é maravilhoso. Deus, ele sabe nos reposicionar no propósito dele. Mesmo que eu e você em algum momento estamos sem direção, ou entendemos errado o evangelho, ou não compreendemos aquilo que Deus está falando conosco, Jesus, de forma didática, sempre vai nos redirecionar para o seu propósito. Jesus já fala assim: vocês estão me procurando, né? Porque ontem eu multipliquei o pão, não foi? Quem foi entre vocês que comeu aí? Foi todo mundo que comeu, não foi? Então vocês vieram atrás de mim só por causa disso? Não foi porque vocês viram o morto ser ressuscitado, o aleijado andando, o coxo, o cego ser curado e estar vendo agora? Foi porque você comeu daquele pão? Que pão é esse, hein? Então é por causa disso que você está atrás de mim? Jesus estava dizendo para aquela multidão. E aqui nessa mensagem eu quero falar de 4 coisas importantíssimas que eu vi nesse texto, que Deus me fez compreender nesse texto. A primeira, necessidade espiritual. A segunda, compromisso com a palavra de Cristo. A terceira, uma fé verdadeira e um discípulo autêntico em seguir Jesus. E a quarta, o perigo de um coração não transformado e as escolhas erradas. Tudo isso nós encontramos dentro desse cenário aqui, irmão. As pessoas atravessaram o mar da Galileia, o lago da Galileia, atrás de Jesus por causa de pão e de peixe. Foram atrás de Jesus por causa disso. O próprio Jesus disse isso. Agora olha que interessante, ao olhar o texto e perceber que em João capítulo 6, versículo 58, Jesus disse assim: quem comer este pão viverá para sempre. E é justamente dentro do contexto da sinagoga que Jesus vai falar as verdades espirituais. É dentro da sinagoga que Jesus vai revelar qual é o verdadeiro pão. Não é aquele pão que eles comeram lá na relva, não é aquele pão que eles comeram e logo eles tiveram fome de novo.
ele vai revelar qual é o verdadeiro pão. E quando ele fala qual é o verdadeiro pão, ele se refere a si mesmo, a sua pessoa. Ele diz: quem comer deste pão viverá para sempre. João 6,58. Jesus ensina para mim e para você que crer nele não é apenas uma questão de aceitação intelectual, irmão. Já viu as pessoas falarem assim: não, eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho Ele, eu creio. Você conversa com muita gente, mas é uma aceitação intelectual, é uma coisa talvez mais emocional. Agora, o que Jesus está falando aqui é de uma união espiritual. Quando ele fala que quem comer do pão que ele dá, que é a sua carne, falando de uma forma alegórica, ninguém vai comer a carne de Jesus. Ele está falando de uma união espiritual, de uma comunhão espiritual, não de uma comunhão só intelectual. Ah, eu sei quem que é Jesus, já ouvi falar dele, os crentes falam, a televisão fala, a internet, muita gente fala dele. Não, Jesus está falando aqui de uma comunhão espiritual profunda, de uma ligação com a sua pessoa, se colocando ele como o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer da sua carne viverá para sempre. Aleluia! Tem gente atrás do pão que Jesus pode dar, mas tem pouca gente atrás do pão que Jesus é. Tem gente atrás do pão que Jesus pode fornecer, e Ele fornece, irmão, e Ele abençoa, amém, os seus celeiros, e Ele abre porta, e Ele traz pão, e Ele abençoa mesmo. Mas tem pouca gente querendo quem Ele é. Necessidade espiritual, o primeiro ponto que Jesus vai demonstrar aqui, a comunhão essencial, a intimidade com Ele. Irmão, comer e beber na presença de Deus vai muito mais do que coisas humanas. Comer e beber na presença de Deus fala de intimidade espiritual, fala de matar a nossa sede espiritual, a nossa fome espiritual na sua presença. Por isso que Jesus vai dizer: olha, os vossos pais comeram maná no deserto, lembra? Lembra do maná no deserto? Todos os dias o maná caía, eles pegavam a porção, levavam para casa e comiam. Deus disse: olha, uma porção diária. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia. Está tudo ligado. Então eles pegavam uma porção, levavam para sua casa e comiam a porção diária. Era uma porção por dia. No sexto dia, no sétimo dia não podia pegar. Então eles pegavam duas porções, uma para sexta e uma para sábado. Não estragava. Mas se eles pegassem uma porção na segunda, na terça, na quarta a mais, ela tirava bicho, porque não podia pegar, era uma porção diária. E Jesus se referiu sobre essa porção no passado: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Porém o pão que eu dou pela vida do mundo, quem comer desse pão viverá para sempre. Aleluia! Mais do que algo físico, Jesus está falando de algo espiritual e eterno. Agora, essa eternidade e essa necessidade espiritual, eu preciso reconhecer em mim, e você precisa reconhecer em você. Como nós precisamos nos alimentar em Cristo todos os dias, como nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, a palavra de Deus todos os dias, não só por uma aceitação intelectual, mas espiritual, que envolve entrega, que envolve coração genuíno e verdadeiro, e que envolve reconhecer a necessidade. Aleluia, glória a Deus. João 6,56, Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que interessante. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Permanência. Como que eu permaneço em Deus? Como que eu permaneço no Senhor? Comendo e bebendo daquilo que Ele está me ofertando. Esquece, irmão, comida física aqui agora. Isso é espiritual, amém? É como a ceia, é espiritual. Jesus ainda diz em João 15,4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Ele diz: quem come e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Permanência, irmão, permanência. Permanência em Deus. Só permanece em Deus quem se alimenta no Senhor, quem se alimenta do Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanência, essa necessidade espiritual. Jesus disse em João 10, hoje é a mensagem de João, do Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Para onde que o pastor amado leva as ovelhas? Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia minha alma às águas tranquilas. Ele me leva para verdes pastos e águas tranquilas. Esse é o ambiente aonde Ele me leva, o ambiente de fartura espiritual, o ambiente onde a minha alma e o meu espírito não passa escassez, mas está alimentado continuamente na sua presença. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Gálatas 2:20, Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha a identificação espiritual, olha a comunhão com o Filho de Deus, olha a comunhão espiritual. Não só porque alguém falou, não só porque a religião informou, mas porque há uma identificação, há um comprometimento com o próprio Jesus, a necessidade espiritual. Esse é o primeiro ponto que essa palavra mostra para mim e para você. Tinha gente procurando Jesus pelo pão, irmão, e hoje tem muita gente que procura Jesus pelo pão. A mensagem está tão distorcida, o evangelho está tão diluído em muitos lugares, que ao pregar essa palavra em alguns lugares, não se prega a palavra como ela é, ou não se vai para a palavra para observar o que ela está falando, porque ela é a revelação de Deus, mas se vai para a palavra com as suas intenções, não ao observar a intenção de Deus, mas se vai para a palavra com a intenção humana, para tentar extrair aquilo que a palavra de Deus não está dizendo. E tem muita gente procurando um pão que Deus não está oferecendo. Amém? Pensa comigo, irmão, se eu e você nos alimentamos da palavra, que é a palavra do Senhor, que é o pão vivo que desceu do céu, o pão natural que eu preciso vai vir. Amém? Lembra de Jesus no deserto? Eu sempre lembro desse fato. Jesus está no deserto 40 dias, aí chega o tentador e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A necessidade física é algo recorrente em nossa vida. Nos alimentamos hoje, amanhã temos fome de novo, e depois amanhã de novo, e assim por diante. E Jesus, é bem no momento da sua fome, a sua fome física, o tentador chega e diz para ele: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus respondeu para ele? Primeiro ponto, Jesus poderia transformar as pedras em pães? Sim ou não? Poderia, irmão. Ele não multiplicou os pães e peixes? Ele poderia. Mas o que ele fez? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alimento espiritual. Jesus estava alimentado espiritualmente, não tinha fome no espírito. Irmão, se eu e você estamos alimentados no espírito, a nossa carne pode esperar, ela consegue esperar, porque o espírito supre todas as coisas. É como se Jesus dissesse assim: a carne espera, vai chegar a hora dela, agora o meu espírito está sendo alimentado pelo Pai. Aleluia. Eu não preciso provar nada para ninguém que eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou. Eu não preciso fazer nada para demonstrar quem eu só preciso ser o Filho de Deus. Jesus estava dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Necessidade espiritual. Por isso, o decidir em viver com Jesus como igreja, como povo de Deus, é passar por esses momentos de desafios, irmão.
Não buscar Jesus por aquilo que Ele pode oferecer, ainda que Ele oferece, mas seguir Jesus por aquilo que Ele é, o pão vivo que desceu do céu. Me alimentar nele, na presença dEle, no amor dEle, na graça dEle, na palavra dEle. Eu estou falando para você, irmão, não estou censurando a igreja, nem o irmão e a irmã, dizer assim, então eu não posso orar, pastor, para pedir para Jesus me abençoar, dar o pão para minha casa, para minha família. Não, não é isso, irmão, não é isso. O próprio Jesus vai censurar essas pessoas. Vocês estão me buscando, não foi pelos sinais que vocês vistes, vocês estão me buscando pelo pão que vocês comeram. Jesus conhece a motivação dos corações, Ele sabe porque você está aqui nessa noite, amém? Ele sabe porque nós estamos aqui nessa noite, Ele sabe. E essas pessoas estavam ali como interesseiras diante dEle, não por aquilo que Ele era, pela sua essência, mas por aquilo que Ele tinha feito. Eu não compareço, nem você comparece diante do Senhor dessa forma, irmão. Isso é muito mesquinho, é muito pobre, é muito egoísta nos aproximarmos do Senhor só por isso, por causa de um pão e de um peixe. Isso é muito limitante. O outro ponto é a dificuldade da decisão aqui dentro desse contexto que nós lemos. O primeiro ponto é a multidão buscando Jesus por aquilo que eles comeram, não pelos sinais que eles viram, mas por aquilo que eles comeram. Porque dentro do contexto, Jesus estava curando cego, curando aleijados, estava fazendo sinais e prodígios, mas ninguém procurou Ele por isso. Estavam procurando por comida. O segundo ponto é o compromisso com essa palavra que Jesus está dizendo. João 6,60 que eu li. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esta palavra, quem pode ouvir? Que palavra que é dura que Jesus está falando? Jesus disse assim, olha, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão, o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, terá a vida eterna. Irmão, quando Jesus falou isso na sinagoga, daquela multidão, e tinha os discípulos, e muitos discípulos viraram a cara na hora. Como assim? Quem ele pensa que ele é? O que ele está falando? E as pessoas endureceram seus corações e falaram, duro é esse discurso, quem pode ouvir esse tipo de palavra? O que Jesus está falando está fora da caixa. Vou usar o termo de hoje, né? Está fora da caixa, é surreal o que ele está falando. Jesus está se colocando na posição para matar a necessidade espiritual daqueles homens e mulheres, dizendo-se pão e carne para aquela multidão. Mas eles disseram assim, duro é esse discurso, duro é esse discurso. Peraí, esse discurso aqui está apontando o pecado de alguém? Esse discurso aqui Jesus está julgando alguém? Nesse discurso aqui Jesus está mandando pessoas embora? Nesse discurso Jesus está acusando alguém de alguma coisa? Não, ele está dizendo, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Só isso, mais nada. O problema, irmão, é que tem gente querendo pão, e quando ele diz que ele é o pão, aqueles que querem um pão daqui rejeitam o pão de lá. Aqueles que querem um pão dessa terra rejeitam o pão do céu. Que na realidade Jesus está chamando essas pessoas para um compromisso, e elas não querem um compromisso. O discurso é duro para quem não quer o compromisso. Não é comer a carne de Jesus, não é beber o sangue de Jesus, é ter uma comunhão espiritual com Jesus. Não é dizer assim, não, eu sou cristão também, eu sou cristão nominal, ocupo um banco em uma igreja, ou eu sou cristão intelectual, porque de vez em quando eu falo que eu sou. Muitos estavam seguindo Jesus dessa forma, mas quando Jesus chama para o compromisso, aí o discurso é duro, irmão. O discurso é duro, não vai dar para mim desse jeito. Entenda, querido, eu e você precisamos entender, nós somos alimentados, só somos alimentados espiritualmente se nós estivermos nele. Amém? Se nós estivermos nele, fora da presença dele, já era. Só na sua presença. Agora,
dificuldade de decisões pela fé. É o contexto que nós estamos vendo aqui. Quando João vai dizer, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro esta palavra, quem pode ouvir? Muitos dos seus, de quem? Dos simpatizantes? Não, dos seus discípulos, pessoas que estavam com ele, que viram ele fazendo os milagres, viram ele fazendo coisas extraordinárias, quando Jesus revela quem ele é verdadeiramente, e chama essas pessoas para uma comunhão intensa, elas colocam em descrédito as suas palavras, os seus discípulos, pessoas que estão caminhando com ele. Agora, o texto diz em João 6,66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Por quê? Só porque Jesus falou que ele é o pão? Esse era um motivo para andar mais com ele ainda, para estar mais com ele ainda, não para fugir dele. Mateus 7,14 diz assim, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Lucas 14,27, quem não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser meu discípulo, Jesus disse. João 16,33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos os contextos que falam de um compromisso com ele, dificuldades vamos encontrar, mas o Senhor nos deu a fé para superarmos as dificuldades, irmão, para transpormos as muralhas. Decidir seguir a Cristo pode ser desafiador para mim e para você, mas há uma recompensa aqui por detrás disso. Qual que é? Fala para mim. Aí, pastor, é um pão e 2 peixes. Não, irmão, é a vida eterna. É a vida eterna. Tem gente procurando alguns peixinhos por aí, alguns pãezinhos por aí. Jesus está oferecendo vida eterna, como ele disse. Aleluia. E tem discípulo indo embora só porque ele disse que aquele que permanece nele, que bebe e come nele, permanece e tem nele a vida eterna. Por isso, irmão, deixa eu falar para você, desde quando eu me entendo cristão, todas as palavras que o Senhor fala comigo, sejam elas duras, sejam elas palavras de consolo, palavras de despertamento, ou palavras de alento, todas as palavras eu recebo de bom coração. Não existe duro discurso da parte do Senhor para a nossa vida. Não existe. Todas as palavras, elas são para curar, elas são para sarar, são para abençoar, são para abrir portas, são para nos nutrir espiritualmente, para nos dar forças. Jamais podemos recusar o pão que veio do céu. Mas como eu digo, tem muita gente buscando as coisas materiais e esquecendo principalmente do pão espiritual. Aí você encontra pessoas fracas, débeis, fracas, inúteis, pensam que tem alguma coisa, mas não tem nada, porque ao invés de buscar do alto, busca da terra. Eu fico pensando no meio daquele povo, irmão, quando comeram, encheram a barriga, sobrou 12 cestos cheios, quando acabou a comida, acabou toda aquela coisa, procuraram Jesus, não acharam, procuraram os discípulos, não acharam, ficaram desesperados, eu quero mais. De alguma forma souberam que Jesus foi para Cafarnaum, pregaram um barco e foram para Cafarnaum atrás de Jesus por causa daquilo. Só que Jesus sabia a intenção dos seus corações, e Jesus diz, vocês estão me buscando por causa de ontem, né? Vocês estão me buscando por causa daquela comida, não foi? Vocês estão buscando por causa daquele pão que você comeu. Irmão, Jesus ensinou um princípio, é só você levantar o pão e dar graças, amém, que ele se multiplica na sua casa. Esse é o princípio da gratidão. Quando você, pastor, mas lá em casa só tem um pouquinho, uma botijinha de azeite, dê graças a ele, levante a ele e diga, Senhor, eu te louvo, eu te dou graças por aquilo que o Senhor tem me dado. Vai multiplicar na sua casa, porque esse é um gesto de gratidão. Aleluia. Vamos aprender com ele nos ensina, irmão. Eu já fiz isso várias vezes, irmão, e funciona. Quando você só tem um pouquinho, você fala, Senhor, graças eu te dou, multiplica, irmão. Não preciso ficar correndo atrás dele por causa dessas coisas, não. Isso é muito pobre, é muito medíocre, isso é muito ruim. Eu
preciso ir a Ele por aquilo que Ele é, pela pessoa e a pessoa bendita dEle. Aleluia. Agora, preste atenção, irmão. Dentro desse contexto aqui, dentro desse contexto ainda, essa decisão é pessoal. Essa decisão é pessoal. Por que pessoal? De permanecer em Jesus ou de abandonar Jesus. Isso serve para um cristão, filho de Deus, como eu e você que estamos aqui, ou serve para quem está lá fora, que pode decidir por ele ou não. É uma decisão pessoal. É uma fé verdadeira de um discípulo autêntico. Dentro do contexto, Jesus disse assim, ó: quereis vós também retirai-vos? Porque Jesus falou. Por que Jesus falou isso? Falou para os discípulos. Desde então, muitos dos seus discípulos começaram porque ouviram o discurso e não aceitaram. Aí Jesus se volta, os 12, aquele que ele escolheu, que ele apontou o dedo e chamou um após um, os 12. Jesus disse assim: e vocês? Chega aqui, vocês são mais perto. Chega aqui, vocês querem se retirar também? Só que vai acontecer aqui dentro desse momento, muitos discípulos saíram, fugiram. Isso, irmão, expôs algo interessante. Jesus tinha muitos seguidores. Nós estamos falando do tempo de seguidores hoje, não tem? Internet hoje é uma coisa de seguidores. Eu tenho tantos seguidores no YouTube, tantos seguidores no Instagram, tantos seguidores no Facebook. Hoje é uma coisa de seguidor, né? Aí sempre a gente brinca, né? Você quer seguidor, vai lá e cutuca uma caixa de marimbondo, e você vai ver que você vai encontrar de seguidor. Aí Jesus está falando sobre isso, irmão. E havia diferença entre os seus seguidores, porque havia seguidores, discípulos entre aspas, superficiais, e havia discípulos autênticos. Os discípulos superficiais, diante da primeira palavra de Jesus, chocante, eles irmão, quantas vezes o Senhor falou conosco nessa caminhada? Quantas vezes? Poucas vezes eu lembro que houve repreensão da parte de Deus. Não que nós somos perfeitos, poucas vezes houve repreensão da parte de Deus. Talvez não por negligência ou por uma omissão, mas quantas vezes o Senhor falou conosco, talvez duramente, e nós abaixamos a nossa cabeça e reconhecemos e continuamos, porque a nossa vida no Senhor não é superficial e não deve ser superficial. A minha vida e a sua no Senhor deve ser uma vida autêntica, de um discípulo, de uma discípula que caminha seguindo as pegadas do Mestre a cada dia. Aleluia, Jesus. Sabe o que Jesus vai fazer, irmão? É como se ele entrasse aqui nessa noite e dissesse para mim e para você: vocês querem se retirar também? Ele disse para os 12, ele enquadrou os 12, desafiou os 12 discípulos. Já que uma multidão de discípulos tinha saído, Jesus disse: e vocês querem ir também? Querem seguir após essa multidão? Pode ir. Jesus deixou em aberto, irmão. Pode ir. O que vai acontecer aqui? João 6, 68 e 69, olha só. O Senhor: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Resposta de Pedro. O apóstolo Pedro vai responder: Senhor, para quem iremos nós? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A carne aqui fazendo menção ao pão e ao peixe, que eles comeram e acabou. O Espírito fazendo menção à vida eterna. É Ele que nos vivifica para a vida eterna. Vamos seguir. Mas alguns entre vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos digo, versículo 65, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna.
e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que interessante, Pedro disse: Senhor, não é para onde iremos, é para quem iremos. Entendeu? Se eu deixar de seguir o Senhor, o Teu conselho, a Tua palavra, a Tua direção, para quem eu vou? Não existe ninguém mais. Não existe ninguém que pode me dar o que o Senhor pode dar, que não é o pão e o peixe natural, é a vida eterna. Para quem eu vou, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para quem eu vou, Senhor? Onde eu vou encontrar substância, verdade e vida, se não for na Tua presença? Para quem iremos nós? Nós temos crido e conhecido duas coisas aqui, irmão: crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Duas coisas o discípulo de Jesus precisa: crer, conhecer que Ele é o Filho do Deus vivo. Pedro reconhece pela segunda vez, lembra? Cesareia de Filipe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui de novo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus continua dizendo assim no verso 70: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? Meu Deus! E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo ele um dos 12. Jesus escolheu um diabo também, irmão. E até esse um diabo teve oportunidade de salvação. Eu não estou falando do diabo não, tá, irmão? Daquele outro lá, daquele que caiu. Estou falando de Judas. Jesus vai falar que um diabo aqui é o Judas. Porque o Judas fez o papel do diabo, traindo ele. Só que até esse diabo aqui, o Judas, teve oportunidade. Até o diabo Judas, que não era um diabo, mas agiu como diabo, teve a atitude do maligno, teve oportunidade. Sabe o que isso aqui retrata, irmão, para mim terminar? Retrata o perigo de um coração não transformado. Pessoas dentro da igreja com o coração não transformado. Judas andou com Jesus o tempo todo, teve o melhor pastor, teve o melhor líder, teve o melhor mestre, teve toda a direção, mas o seu coração não era transformado, o seu coração não era afetado pela glória de Deus, não, ele continuava sem mudar. Jesus disse: Eu escolhi vocês 12, contudo um de vocês é um diabo. O diabo é aquele que não muda, aquele que não quer mudança, aquele que não quer Jesus. Anda com Jesus, mas faz tudo contrário àquilo que Jesus mandou ele fazer. A Bíblia diz que Judas metia a mão na sacola e roubava o dinheiro. Muitos podem se aproximar fisicamente, ou podiam se aproximar fisicamente de Jesus, como Judas, mas ainda assim não ter o seu coração comprometido com Jesus. Hoje muitos podem se aproximar de Jesus, da igreja, mas ainda não ter o seu coração comprometido verdadeiramente com Ele. Irmão, pense sobre isso nessa noite. A aparência externa de religiosidade não garante salvação para ninguém. Tem muita gente envolvida com a aparência externa, religiosidade. Isso não garante salvação para ninguém. Um relacionamento genuíno e uma transformação espiritual, sim, com Jesus. Preste atenção no que o Espírito de Deus está falando com você nessa noite. Não é um comprometimento intelectual, mas espiritual. Louvado seja Deus. Que nós possamos reconhecer hoje e sempre que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E nos alimentar desse pão que desceu do céu. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus nessa noite. E que por intermédio do Espírito Santo, o nosso espírito seja compungido, seja tocado, seja transformado, seja cada dia movido para o propósito celestial. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te adoramos nessa noite, o nosso coração se rende aos teus pés, estamos diante da tua palavra, da exposição da verdade, e essa decisão é nossa a cada dia, Senhor.
é nossa a cada dia, de viver uma união espiritual com o Senhor, uma vida na Tua presença de intimidade, de verdade, caminhando, ó Pai, nesse caminho de justiça e de fé. Renova, Senhor, nessa noite a fé da Tua igreja, renova a vida espiritual, Pai, nossa vida espiritual. Aviva, Pai, o nosso espírito na Tua presença, Pai, para que a Tua bênção seja derramada sobre o Teu povo. Estamos aqui por causa de Ti, por causa da Tua palavra, porque eu sei que o pão físico o Senhor tem sustentado, tem, ó Deus, abençoado em nossa casa e nossas famílias. Nesta noite nos sustenta uma vez mais espiritualmente. Nessa noite, uma vez mais, nos levanta espiritualmente e sustenta o nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, te louvando e te agradecendo nessa noite.